Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que eu acho que vai ser muito importante as pessoas ouvirem. Ele complementa também uma parte do livro A Divina Revelação do Céu. E eu achei interessante fazer um vídeo à parte porque assim fica de forma mais clara e objetiva, né? No livro A Divina Revelação do Céu de Mary Baxter, uma das coisas muito importantes quando ela vai até o céu é uma coisa que Jesus fala para ela a respeito das nossas lágrimas. Por isso que esse vídeo chama-se As Suas Lágrimas Importam. E antes de eu entrar em detalhes sobre o que o trecho desse livro fala, é importante que você tenha sua mente aberta e entenda tudo aquilo que a gente fala aqui nesse canal. A ideia é fazer com que nós tenhamos uma expansão de consciência, que nós passemos a observar melhor o mundo e o principal, nos ajudar a fazer as perguntas certas para chegar ao resultado mais preciso daquilo que a gente quer. No trecho da Divina Revelação do Céu, tem um trecho muito interessante onde Jesus fala para Mary Baxter quando eles estão percorrendo alguns lugares, e em algum desses lugares tem um local onde tem armazenado as lágrimas das pessoas. E aí você me pergunta, mas como assim guarda as lágrimas das pessoas? Como que é feito isso? Bom, eu também não sei, eu não estive lá, não vi, mas é interessante que no livro A Cabana, até para quem assistiu o filme, tem um trecho lá onde o próprio Deus fala sobre isso, né? Onde aquela moça que representava, se eu não me engano, o Espírito Santo, se eu não estiver enganado, não vou me lembrar no detalhe, ela coleta a lágrima daquela pessoa que estava lá junto com eles, né? E ela diz que as lágrimas são muito importantes para Deus, né? Então nesse trecho Jesus fala para Mary Baxter que todas as nossas lágrimas são guardadas por Deus. E aí às vezes a gente fica perguntando, nossas lágrimas? E aí Jesus explica para ela que em todos os momentos da nossa vida, tudo aquilo que acontece, tudo que a gente faz, tudo que a gente viveu, sofreu, as nossas alegrias, independente da situação, se você derrama uma lágrima, seja por qualquer motivo, Deus coleta essa lágrima, né? E é muito interessante que ele prossegue nessa história dizendo que nos momentos mais difíceis que nós passamos, as lágrimas que nós derramamos são muito importantes para Deus, né? E é interessante quando a gente fala sobre isso, muitos de nós já passamos por momentos difíceis na vida, situações que a gente não entende por que acontece. No nosso canal a gente fala muito sobre essas coisas aqui, né? Então, para Deus, as nossas lágrimas são muito importantes. E uma das coisas que Jesus deixa bem claro é que as nossas lágrimas que são derramadas, elas são importantes para Deus, e muito mais importante para Ele é o porquê essas lágrimas foram derramadas, né? E aí é importante frisar que nesses momentos Jesus também menciona que para Deus uma lágrima nunca é esquecida, e que a lágrima que é coletada, assim como é importante para Deus a lágrima daquela pessoa, mais importante ainda é o porquê essa lágrima foi derramada e por quem ela foi derramada. E aí é onde a gente entra no tema desse vídeo, né? Suas lágrimas importam. Nós precisamos ter a ciência de que nós vivemos num mundo com inúmeras outras pessoas. Por mais que nós vivemos num planeta prisão, prisioneiros de classe A, B, C ou D, tudo que nós fazemos aqui, como nós falamos em outras ocasiões, reverbera no universo. Então, quando nós fazemos alguém derramar uma lágrima, tenha ciência de que isso não será esquecido. Tenha plena ciência disso. Por isso que nós temos que ter uma mente muito aberta, temos que ser muito flexíveis, compreender a posição das outras pessoas, porque da mesma forma que as pessoas fazem nós derramarmos lágrimas, e isso também será cobrado por Deus depois, também temos que ter ciência de que aquilo que nós fazemos que provoque isso também vai ser cobrado. Quantas vezes na vida você passou por situações difíceis, as quais algumas pessoas provocaram inúmeras situações que às vezes deixaram você triste pra caramba, que você deitou lá no seu travesseiro, ou durante o banho, ou naqueles momentos que você se reserva longe do mundo, das pessoas, e essas lágrimas estão ali derramando. Saiba que Deus nunca vai esquecer de você, nunca. Tenha ciência disso. Eu falo com muita propriedade diante de inúmeras situações que eu já passei na vida. Esse último ano de 2023 foi um ano muito difícil para mim, e embora perdido no meio de tantas situações complicadas, eu pude me reencontrar de novo. Só eu sei quantas lágrimas eu derramei por inúmeras situações que aconteceram. Quando voltei à ciência de mim mesmo, em relação a tudo que aconteceu, por que aconteceu, eu pude me reconfortar diante das posições das pessoas, das minhas posições, de compreender e entender que muitas coisas que acontecem não são culpa minha, nem culpa de vocês. Às vezes a gente se pega em muitas ocasiões diante dos fatos que acontecem, se culpando de tudo aquilo que aconteceu, as nossas escolhas levaram a isso também. Mas o foco principal é, algumas pessoas nesse mundo vieram para cumprir alguns papéis
E alguns papéis desses implicam nessa situação, né, de causar dor e sofrimento para as pessoas. Por coincidência, ontem, quando eu planejava até em fazer esse vídeo já essa semana, eu li uma frase muito interessante de uma pessoa aí na internet, ela dizendo que nesse mundo existem pessoas que são agentes do caos. Essas pessoas, elas cumprem esse papel muito bem feito, a tal ponto que todas as pessoas que cruzam o caminho delas acabam passando por essas situações difíceis, né? Eu mesmo sou prova disso, porque já passei isso tantas vezes, e o último ano foi muito provador na minha vida, né? Cada dia que eu deitei na minha cama para dormir, eu sempre pensava que Deus estava guardando as minhas lágrimas ali, porque eu sei que tudo aquilo que aconteceu comigo não vai ficar esquecido, todos aqueles que me causaram dor e sofrimento, não a vingança, mas a justiça vai ser feita, e ela sempre é feita. Para aqueles que caíram nesse vídeo e gostam de causar dor e sofrimento para as pessoas, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é: cedo ou tarde, as dívidas vão ser cobradas. Da mesma forma que já aconteceu comigo em vezes, quando eu não tinha essa mente aberta e ligada ao mundo espiritual, todas as consequências das coisas que eu fiz vieram à tona. As dívidas serão cobradas e são sempre cobradas. E o mais interessante é que o universo, a vida, ou talvez até mesmo Deus, ele tem uma forma muito interessante de cobrar essas dívidas, né? Então, você aí que gosta de causar dor e sofrimento, gosta de comportar como agente do caos nesse mundo, escreve o que eu tô falando pra você. Quando você menos lembrar do que você fez, quando você lá estiver vivendo sua vida a mil maravilhas, né? Quando as coisas começarem a desabar no seu mundo, lembre-se desse vídeo. Saiba que você plantou essa semente no universo. Tudo aquilo que você faz de mal para alguém, de ruim ou de bom, vai voltar para você. Tenha certeza disso. E da mesma forma, quando suas lágrimas caírem, lembre-se que essas lágrimas estão caindo porque Deus veio fazer a justiça e ela sempre será feita. Para aqueles que têm a mente aberta, um coração puro, o conselho que eu tenho para vocês: mantenham-se firmes, continuem focados na fé, ligados a Deus, a Jesus. Jesus é o caminho porque ele traz os ensinamentos. Permita que Deus floresça dentro de você. Quando encontrar um agente do caos na sua vida, e é muito fácil perceber quem são eles: pessoas egoístas que só pensam em si mesmas, ambiciosas ao extremo, pessoas que não se importam com a sua dor, pessoas que não têm capacidade para te ouvir em momentos de dificuldades. Essas são as pessoas tidas como agente do caos, que não se importam nem um pouco com a dor das outras pessoas. E quando você é feliz perto dessas pessoas, são essas pessoas que te criticam, que dizem que tudo que você conseguiu foi mera coincidência do acaso, foi sorte. E até mesmo quando você se torna uma pessoa espiritualizada, com a mente aberta, que vive em paz, na fé, na conexão divina, tudo para eles é porque você simplesmente usou alguma coisa, ou porque você tem uma vida maravilhosa, coisas do tipo. Esses são os agentes do caos. Todos os dias, quando você se levantar, faça uma meditação, se proteja. Quando encontrar com essas pessoas, mantenham a distância. Pode ser os seus parentes, os seus amigos, os seus relacionamentos. Quando você identificar esses padrões que eu acabei de falar para você, procure se desligar dessas pessoas. Assim como eu sempre falo aqui, que esse planeta é um planeta prisão, por mais que a gente sentar aqui e falar tantas e tantas coisas, saiba que muitas pessoas nesse mundo estão aqui para cumprir um papel. Alguns vieram para cumprir um papel de ensinar, de trazer a bondade, compartilhar do seu amor. Outras vieram para aprender, outras vieram para causar todo o mal necessário para que as outras pessoas vivam suas provações. Por experiência de vida, eu passei a me afastar dessas pessoas quando eu comecei a identificar esses padrões. Na última semana eu fiz um curso de autoconhecimento e comunicação, e nesse curso de autoconhecimento é muito interessante que você aprende a se conhecer e a conhecer os outros. Nesse curso de autoconhecimento você pode identificar os padrões de comportamento de pessoas que têm uma mente mais analítica, uma pessoa que tem uma mente voltada para a razão, outras para a emoção, outras para a alegria e outras para a agressividade. Geralmente os agentes do caos estão ligados muito à razão e à agressividade. Com certeza você vai conseguir identificar esses padrões no seu trabalho, principalmente aquelas pessoas que não fazem questão da sua dificuldade para lidar com algumas tarefas, que quando vai te cobrar alguma coisa, te cobra com agressividade, não sabe se comunicar com você. Ou seja, agentes do caos
caos não se importam com o ser humano. O que importa para eles são apenas os seus objetivos. E da mesma forma que você talvez esteja pensando, eu também me pergunto várias vezes por que esses seres humanos existem. Bom, isso é uma pergunta que eu nunca vou ter resposta. O que nós sabemos é a mesma coisa do efeito bootstrap. A gente só sabe que ele acontece, mas por que ele acontece, quem começou tudo isso, a gente não sabe, né? Então, para que você viva uma vida de luz, de paz, se você tiver que excluir da sua vida todas as pessoas com esses padrões, faça isso. A solitude não é de tudo um mal, da mesma forma que o silêncio, né? A solitude vai te privar de muitas coisas ruins. Digo com experiência própria, para quem me conhece, sabe das coisas que eu já passei, se privar na solitude vai te privar de muitas dificuldades, de muito sofrimento, de muita dor. Procure se conectar com pessoas que se assemelham com suas ideias, com seus comportamentos principalmente, porque um agente do caos, ele tem uma diferença muito grande das outras pessoas. Eles não escondem quem eles são, não se escondem. A única vez que eles escondem quem eles são, quando eles estão diante de outros agentes do caos. E aí é onde acontece aquela lei da sobrevivência, a lei do mais forte. É o único momento em que eles escondem quem eles realmente são. Uma característica muito interessante também de agentes do caos são pessoas que gostam de se comunicar, principalmente quando você as conhece de primeiro momento. Elas fazem uma sondagem tão profunda para conhecer quem são as vítimas, as pessoas com quem ela vai lidar. Então, quando você encontrar aquelas pessoas que você olhar para elas e o seu coração sentir algo diferente, principalmente algo ameaçador, aquelas pessoas que gostam de chegar para você, saber tudo sobre sua vida, o que você faz, o que você deixou de fazer, saibam que essas pessoas são agentes do caos, conhecendo quem são as vítimas, as quais eles vão impregnar as suas ações. Eu tenho na minha vida, como eu falei esses últimos dias para uma pessoa, quando eu vejo aquelas pessoas que se conectam muito facilmente com outras, muito facilmente, que chega, vai pegando na mão de todo mundo, vai falando o nome, quer saber o nome das pessoas, o que elas fazem, tomem cuidado com essas pessoas. Pessoas de coração puro, elas automaticamente se conectam com o outro sem precisar saber da vida delas, o que elas fazem ou deixam de fazer. Isso acontece naturalmente com o tempo, com a convivência. Agentes do caos gostam de se antecipar. Onde eles chegam, eles procuram conhecer o terreno, saber quem são as pessoas que estão próximas dele e assim ele se tornar o objeto alfa da situação. Tenha ciência na sua vida que nós não estamos privados das dificuldades, do sofrimento, mas uma coisa nós podemos fazer. Nós podemos escolher quem vai pertencer ao nosso ciclo de vida. Quando esses agentes do caos, com essas características que eu te falei, se aproximarem de você, mantenham distância. Prive qualquer contato com essas pessoas e vai por mim. Elas não agregam nada na sua vida. Elas vão tornar a sua vida um inferno, um caos, um sofrimento tão profundo que se isso acontecer, principalmente nos relacionamentos conjugais, relacionamentos de amizade e profissionais, isso vai causar tantos problemas na sua vida que as próximas etapas da sua vida vão começar a ser muito mais difíceis, porque você vai se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa com dificuldade de se conectar a outras pessoas, porque nesse momento você vai precisar utilizar a sua razão e deixar a sua emoção em segundo momento. Lembre-se daquilo que eu falei minutos atrás. Agentes do caos agem com a razão. Eles não se importam com a sua dor e com o seu sofrimento. As suas emoções para eles são nada. Tenha ciência disso. Procure se observar mais. Conheça as pessoas que te cercam, porque quando você tem os seus projetos de vida, os seus planejamentos, em algum momento esse universo, por causa daqueles que eu digo como os nossos aprisionadores, para quem já ouve bastante o que eu falo aqui, para mim esse mundo é controlado pelas sombras. Sempre essas pessoas são colocadas no nosso caminho e nós acabamos nos iludindo, principalmente naqueles momentos difíceis que nós passamos de solitude. Eu vou dizer como solidão inicialmente, porque a solidão e a solitude são totalmente diferentes. A solidão é aquele momento em que você separou de um relacionamento ou saiu da casa dos seus pais, você vive uma solidão tremenda por inúmeras dificuldades de relacionamento com as pessoas, você não consegue se conectar, e quando essas pessoas se aproximam de você e percebem esse padrão de comportamento em você, elas passam a dominar a sua vida, elas passam a controlar a sua forma de agir, de pensar, o que você vai fazer ou não. Então guarde esse vídeo, estude muito bem essas palavras. Como eu sempre digo, eu não sou a verdade absoluta, eu procuro compartilhar com vocês diante da espiritualidade que eu vivo
e das experiências que eu também vivo, fatos que já aconteceram, que me trouxeram inúmeras experiências e aprendizados. Guarde esse vídeo e reflita tantas e tantas vezes necessário. Faça anotações, procure nesse instante observar todas as pessoas que te cercam e você vai observar que todos os agentes do caos interferiram na sua vida. Identificando essas pessoas, afaste-se delas, procure construir outras relações com pessoas que se aproximam daquilo que você tem como fé, como espiritualidade, com atitudes, e assim você vai ter uma vida muito mais próspera. Espero que você tenha entendido as minhas palavras, espero que você aprenda um pouco mais assim como eu tenho aprendido, e a gente vai estar sempre falando de assuntos do cotidiano, das experiências que eu vivo, compartilhando com vocês as experiências do mundo espiritual, que me trazem muito aprendizado, e eu acho muito justo trazer para vocês, para que vocês façam as perguntas certas e encontrem a melhor forma de percorrer o seu caminho no seu percurso de vida que já foi predestinado desde quando você nasceu.